ao Senhor. Que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel Que seu amor é sem fim. diga moças sacerdotes, Que seu amor é sem fim. digam todos que o temem. Que seu amor é sem fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, ouvimos hoje, uma vez mais, a palavra de Jesus no Santo Evangelho.
não é uma simples mensagem, mas é aquilo que resume toda a nossa fé. A presença do Cristo ressuscitado, vivo no meio de nós, em sua palavra, na Santa Eucaristia, na comunidade de fé, e ele próprio, porque para o ressuscitado não existem limites. Era o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo da ressurreição. 2 discípulos de Jesus voltavam para o seu povoado, chamado Emaús, a mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. E os demais estavam em Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido, isto é, sobre tudo, desde a pregação de Jesus na Galileia até os seus últimos dias na terra, a sua paixão, a sua morte na cruz. Estavam tristes, abatidos. Toda a esperança havia desaparecido. Enquanto eles conversavam assim e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas eles não reconheceram Jesus. Estavam como que cegos e não o reconheceram. Somos nós, irmãos e irmãs. O Senhor caminha conosco, mas às vezes estamos como que cegos e não percebemos os sinais simples da sua presença. Talvez esperamos uma coisa maravilhosa, um acontecimento fora do comum, e Jesus se manifesta na simplicidade do nosso caminho. Ele caminha conosco. Jesus então pergunta a eles: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Talvez esse Cleofas fosse o esposo de uma tal Maria, chamada Maria de Cleofas, que estava junto da cruz de Jesus. Não sabemos, mas é interessante esse detalhe. Eram pessoas próximas a Jesus. E é assim que ele responde a Jesus: como é que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus pergunta: o que foi? Para que eles possam refletir sobre a sua própria vida e os acontecimentos. E eles então respondem com precisão: o que aconteceu com Jesus o Nazareno. Foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. O profeta é alguém que fala em nome de Deus, anuncia a vontade de Deus, denuncia o pecado e chama a conversão. Os profetas em Israel, a maioria deles, foram rejeitados e até mesmo assassinados pelo povo e pelos chefes do povo. Assim também aconteceu com Jesus. Eles pensavam que ele fosse só um profeta, poderoso, mas um profeta. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, quer dizer, que ele fosse libertar de Israel, mas já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Então, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus, ainda sem ser reconhecido, censura os discípulos. Como sois sem inteligência e lentos? Quer dizer, não são profundos naquilo que estavam vivendo, para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso e entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Vamos dar um exemplo. Gênesis capítulo 22, temos a oferta do filho de Abraão, Isaque, a Deus sobre o monte. Isaque, porém, foi poupado, amarrado sobre o altar, entregando-se nas mãos do seu pai, ele foi trocado por um cordeiro. Aquele cordeiro que ocupou o lugar de Isaque e foi morto no lugar de Isaque era Jesus, era o símbolo de Jesus, o cordeiro pascal. De fato é assim que aparece em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Deus, escravo no Egito, estava próximo da libertação, o Senhor ordenou que fosse preparado um cordeiro e que esse cordeiro, imolado à tarde, comido à noite, fosse então o memorial da Páscoa, o memorial da paixão. Este cordeiro cujo sangue deveria ser aspergido sobre os fiéis e a casa dos fiéis. Era um símbolo de quem? De Jesus, o pão vivo, ou melhor, o cordeiro vivo e verdadeiro.
Já na travessia pelo deserto, quando faltou pão, quando faltou água, o Senhor ordenou a Moisés. E assim, Moisés feriu o rochedo, e do rochedo ferido brotou água para o povo. Aquele rochedo ferido era um símbolo de Jesus, a água viva. Também quando faltou pão e o povo se impacientou contra Moisés e contra o Senhor enviou o pão do céu, o maná, o pão dos peregrinos. E o próprio Jesus vai dizer: aquele pão que vossos pais comeram no deserto e morreram, era apenas um símbolo. Eu sou o pão vivo e verdadeiro. Quem come deste pão viverá eternamente. Então veja como é importante nós conhecermos a Sagrada Escritura, porque nelas está anunciado Jesus em forma de profecias, de símbolo e da própria história do povo de Israel. Há muitos outros exemplos ainda. A caminhada era longa, então Jesus certamente foi explicando aos discípulos tudo o que na Escritura dizia a respeito dele. Podemos ainda dar mais um exemplo. Quando Jesus morre na cruz, um pouquinho antes, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você abrir o Salmo 31, versículo 6, vai encontrar isto, uma oração de confiança no Senhor. Também, segundo os evangelistas Mateus e Marcos, Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Se você abrir o Salmo 21, versículo 1, ou Salmo 22, versículo 1, você vai encontrar isto: meu Deus, por que me abandonaste? E os salmos foram escritos séculos e séculos antes de Jesus. Assim, queridos irmãos, a Escritura nos revela Jesus. Nós estamos nesse tempo um pouco recolhidos por força das circunstâncias. Aproveitemos para meditar a Escritura, a palavra de Deus, que nos é oferecida abundantemente, seja pela Bíblia que temos em casa, seja também pelo anúncio da palavra nas celebrações da missa diária, que podemos acompanhar pela TV e por demais meios de comunicação. Inclusive aqui, nossa catedral, de segunda a sábado ao meio-dia pelo Facebook. Muito bem, a escuta da palavra vai nos revelando Jesus, a palavra viva de Deus. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Então os discípulos insistiram com Jesus, sem reconhecer ainda: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Todos os dias, irmãos e irmãs, quando vai chegando a tarde, devemos pensar assim: Senhor Jesus, fica conosco, está tarde, a noite vem chegando. As trevas nos assustam, a tristeza nos ataca, os problemas nos afogam. No entanto, fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite vem chegando. Jesus é a luz e ele entrou para ficar com eles. É importante essa afirmação do evangelista. Ele não entrou como um peregrino que depois ia embora. Não, entrou para ficar com eles, para permanecer com eles. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel, ele se fez um de nós para a nossa salvação. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. São justamente os gestos da Eucaristia. Tomou o pão, abençoou, deu graças, partiu e distribuiu. Quando Jesus fez esse gesto, então os discípulos reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus na fração do pão. A fração do pão é justamente um dos nomes mais antigos da Eucaristia. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, eles reconheceram Jesus, mas não viram mais a Jesus. Enquanto viam a Jesus, não o reconheciam. Agora que não mais o veem, eles o reconhecem, porque Jesus está presente e vivo no meio de nós, de modo excelente na Santa Eucaristia. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então a atitude do discípulo é ter o coração ardendo enquanto escuta a palavra de Deus. A escuta da palavra de Deus é muito importante. Por quê? É mesmo fundamental. A semelhança de Maria, que se fez casa viva da palavra de Deus, assim também o cristão torna-se casa viva, a habitação de Deus, por meio da escuta da palavra. Muitas vezes, irmãos e irmãs, sejamos sinceros, admitamos para nós mesmos, nós dizemos: eu não tenho tempo de ler a Bíblia,
Eu não tenho tempo de rezar. Eu não tenho tempo de ir à missa. Mas nós sabemos que isso é mentira. É falta de amor por Jesus. Nós temos tempo para as coisas que amamos. Pensemos um pouco nisto. Estar com Jesus não é um peso, mas estar com Jesus significa deixar que o seu Espírito faça arder o nosso coração na sua presença. Naquela mesma hora, eles se levantaram. Tinham caminhado 11 quilômetros. 11 quilômetros a pé. E agora, eles voltaram 11 quilômetros de volta a Jerusalém. Era de noite, mas eles não estavam com medo mais. O seu coração estava iluminado. Estava escuro, mas eles estavam guiados pela luz de Cristo. Certamente tinham fome, mas agora estavam saciados pelo pão que foi fracionado por Jesus. Voltaram, porque tinham que testemunhar aos demais aquilo que é o centro de nossa fé. Realmente o Senhor ressuscitou. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Irmãos e irmãs, se nós pensamos um pouco, esse evangelho é praticamente o esquema da Santa Missa. A liturgia da palavra, a revelação de Jesus na palavra de Deus e depois a liturgia eucarística, que nos sustentam para a missão. Fortalecidos pela palavra, sustentados pela Eucaristia, nós, discípulos, nos tornamos também missionários da vida nova em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.